dia, meus irmãos. Então, a cada terça-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos ter um devocional aqui, sempre disponível para você. E nós escolhemos o livro de Salmos para que a cada terça, então, a gente esteja meditando em alguns dos salmos, né? Então, o primeiro dos nossos salmos será o de número 101. Vamos ler, então, o salmo de número 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. O salmo aqui, ele reflete o coração do rei Davi em ter um coração íntegro diante de Deus e diante dos homens. Davi, ele ansiava por uma administração honesta, por um reino honesto, íntegro, e que impactasse toda a nação. Ele tem consciência de que ele foi escolhido por Deus para ser este rei, para reinar sobre Israel, e ele promete dar a Deus a sua entrega, uma vida íntegra, andar perante Deus de forma íntegra. A palavra-chave, então, hoje do nosso devocional, deste salmo, é integridade. Ele inicia o salmo exaltando a misericórdia e o juízo, reconhecendo que ambos procedem do Senhor, a misericórdia e o juízo. É em Deus que nós somos capacitados a viver em integridade. Ele é o nosso modelo no que diz respeito a amor e a justiça. E esse é um ponto central em nossa busca por santidade, por integridade. Saber que a nossa capacitação procede do Deus vivo. Imaginar que nós podemos alcançar um viver íntegro na nossa própria força é um engano. Deus é o nosso referencial. E nós sabemos, Ele enviou o seu Filho para que nele nós vivêssemos uma vida de integridade, amparados por seu amor e amparados por sua verdade. Esse anseio por agradar a Deus deve estar presente em nossas vidas. Quer andar com integridade? Isso é bom, isso deve realmente ser o anseio do coração daqueles que pertencem a Deus, dos filhos de Deus, Querer viver de forma reta, íntegra. Mas como que a integridade cristã, ela se manifesta de forma prática? Veja a segunda parte aí do versículo 2. Andarei em minha casa com um coração sincero. A verdadeira comunhão com Deus, ela se expressa no contexto mais íntimo da sua vida, o seu lar. É dentro da sua casa. Não é à toa que um dos requisitos para a escolha dos presbíteros que devem cuidar, pastorear da igreja, seja o bom governo da sua própria casa. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como ele terá cuidado da igreja de Deus? Lá em 1 Timóteo 3, versículo 4, nós vemos essa preocupação do apóstolo Paulo quando ele dá a direção para Timóteo, sobre como ele deve escolher ali os seus presbíteros. É em casa que nós revelamos quem somos verdadeiramente. Se em casa você vive como se Deus não existisse, se em casa você evidencia um caráter que não leva em conta
o Senhor e a sua palavra, de que adianta a sua manifestação religiosa em outros contextos? Se no seu lar você e sua família experimentam verdadeiramente os princípios do reino de Deus, então você pode ter certeza que essa verdade, estes princípios, eles transbordarão para todos que os cercam. Então, mulheres que respeitam o seu marido e que seguem a sua liderança, homens que amam as suas esposas, a sua esposa, como Cristo amou a igreja, sacrificando-se por ela, abrindo mão dos seus direitos para servir a sua família. Filhos que honram os seus pais, obedecendo, não xingando ou ignorando, muito comum isso, ignorar o que os pais dizem, entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Pais que investem em seus filhos em discipulado, o poder de Deus tocando a sua família, isso traz mudanças, isso opera verdadeiros milagres, e isso começa na sua casa, no seu lar. Perceba outros princípios que nós devemos colocar em prática aqui dentro das nossas casas, que são expressos nesse salmo, relacionados à integridade. Não só dentro da nossa casa, mas como eu estou dizendo, e como o próprio salmista que o rei Davi, ele indica, inicia nessa base, na base do nosso lar. Versículo 2, andarei em minha casa com um coração sincero. E o versículo 3, não porei coisa má diante dos meus olhos. A integridade cristã, ela passa por nossos olhos. No Sermão do Monte, Jesus ele afirmou que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo ele será luminoso, mas se forem maus, todo o corpo estará em trevas. A nossa integridade, ela passa pelos nossos olhos, pelo aquilo que nós nos colocamos, expostos a. Então, o que entra na sua casa? O que você permite que entre em sua mente? O consumo da internet, ele certamente cresceu durante todo esse tempo agora de isolamento. Ele já é grandioso, mas certamente, com todo esse isolamento, sem as pessoas saírem de casa, o consumo da internet, ele cresceu. Como que você tem investido o seu tempo? Que tipo de sites você acessa? Que tipo de vídeos você assiste? Um viver íntegro, ele leva a sério o não pôr coisa má diante dos olhos. Tais coisas, elas minam os princípios do Senhor, elas minam fundamentos que são alicerçados nas Escrituras. Nós precisamos, como Paulo lá nos exorta em Filipenses, pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo aquilo que é respeitável, em tudo aquilo que é justo, em tudo aquilo que é puro, em tudo aquilo que é amável e de boa fama. O que tem ocupado o teu pensamento? O outro princípio aqui, então, para viver uma vida, um viver íntegro, está no versículo 4, Um coração perverso se apartará de mim, não conhecereis o homem mau. Nós precisamos nos afastar do homem perverso e de tudo o que é mal. Nós precisamos abandonar a curiosidade pelo que é mal e nos debruçarmos na busca por aquilo que é bom. Você já percebeu como é fácil a gente passar horas ali perdendo, horas ali no que é mal? E isso inclui inclusive aquilo que é inútil. É fácil a gente passar horas, um vídeo leva a outro vídeo, quando a gente menos espera, já foi uma tarde inteira, já foi uma madrugada inteira, às vezes com coisas inúteis, muitas das vezes. E ao mesmo tempo é tão complicado a gente investir tempo naquilo que é bom, na leitura da palavra, por exemplo. Essa é uma luta. A integridade cristã, ela revela-se em casa, mas também se revela nos nossos relacionamentos de forma geral. Davi, ele não tolera, se você olhar ali a partir do versículo 5 deste salmo, ele não tolera os fofoqueiros, os arrogantes,
bem como aqueles que enganam e que são mentirosos. Ele busca cercar-se de pessoas fiéis, de pessoas igualmente íntegras, que buscam agradar ao Senhor. Andar em integridade requer de nós, então, um comprometimento radical com os princípios do reino. Isso significa que nós teremos que abandonar práticas pecaminosas e nos afastar de más influências. Os anseios de Davi, eles foram prejudicados no decorrer da sua trajetória, nós sabemos disso, né? Os problemas ali dele iniciaram onde? Justamente em casa. As suas escolhas pecaminosas trouxeram consequências para toda a sua família e até mesmo para o reino. Tudo foi afetado, porque lá no lar dele, né, a integridade ficou em segundo plano. Nós não podemos continuar fingindo que o Senhor não se importa com o que é mal. Ele se importa. Ser íntegro é imitar a conduta de Cristo. E nós precisamos do próprio Cristo para imitar a sua conduta. Em nós mesmos nós não somos capazes de viver íntegro, mas em Cristo nós somos capacitados. Então, meus irmãos, precisamos perseverar nessa luta, que é uma luta diária e que começa na sua própria casa. Que desafio é esse? Ser cristão é algo radical, é não compactuar com as trevas, é ser verdadeiramente livre. Que o Senhor nos capacite a um viver íntegro que começa no nosso lar, que começa na maneira como você trata a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais. Que o Senhor nos capacite a colocar em prática o caráter que há em Cristo Jesus, que Ele encontre em nós então um coração ensinável e maleável, e que esse viver santo transborde, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para a nossa igreja, que aquilo que nós vivenciamos na nossa casa possa transbordar realmente para todos que nos cercam. Então, nesse período, meus irmãos, que estamos todos em nossas casas, aplique-se em colocar em prática os princípios do reino, para que quando nós nos reunirmos, nós possamos todos juntos contar as grandes maravilhas que o Senhor já tem feito dentro da nossa própria casa, e aí juntos podemos celebrar e glorificar o nome de Deus por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele faz, por tudo o que Ele já tem feito dentro da nossa própria casa, no nosso particular, no nosso íntimo. Meus irmãos, estão passando por dificuldades dentro de casa nesse momento? Coloque-se em humilhação diante do Senhor, prostre-se diante dEle e firme um compromisso de andar em integridade, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. Então, que essa palavra possa encorajar e desafiar o seu coração nesta semana. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional, sempre às terças-feiras, 8 horas da manhã. Fique na paz.